Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, hoje passei o dia arrumando minha casa, cuidando das minhas tarefas, dos meus serviços. Aí tava com a cabeça meio ruim, aquele peso na cabeça, aquele corpo meio mole. Aí hoje não tive como gravar nenhum vídeo, mais o Vinícius. Então, gente, já como eu não estava me sentindo bem, aí terminei que não pensei em nada para gravar para vocês. Aí resolvi sentar aqui para nós bater um papo. Gente, olha, é o seguinte. Primeiramente agradecer a Deus por esse dia, né? Que Deus me concedeu mais um dia de vida. Agradecer a Ele também por me conceder mais um ano de vida, graças a Deus. Hoje, completando mais uma primavera, 4.6, 46 anos de vida, bem vivido, graças a Deus, com muita paz, cada dia conquistando mais sabedoria e aprendizado nessa vida que não é fácil. Vivemos em tempos difíceis, mas vivi a minha infância e a minha adolescência foi muito boa, graças a Deus. Não eram tempos de, dizemos assim, não eram tempos de fartura, mas o pouco que meu pai podia nos dar, com o esforço do trabalho dele, ele nos dava. Nunca deixou nos faltar nada. Nunca deixou nos faltar a roupa, nunca deixou nos faltar o calçado. Na hora que precisava, ele estava ali. Arrumava de qualquer jeito, mas compraria um calçado para um que estava precisando. Compraria uma roupa para uma que estava precisando. E nunca nos deixou faltar nosso pão de cada dia. Trabalhou, lutou e conquistou. No fim da vida, como dizia ele, já no fim da minha vida conquistei e vou deixar meus filhos tudo aí, equilibrado. E graças a Deus ele deixou todos nós. Hoje ele está com Deus, mas deixou nós aqui como ele queria, cada um no seu cantinho. Isso é o importante. Então foram muitos exemplos e muitas lições dadas por ele. A educação, principalmente, que era o que ele mais dizia. Olha, meus filhos, eu não tenho recurso para deixar para vocês. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, estudem para cada um de vocês depois procurar alguma coisa para fazer e ser alguém na vida. Seu pai não estudou não, mas o que eu quero de vocês é isso, que vocês estudem. É o que o pai pode deixar de recurso, que esse recurso aí ninguém vai tirar, e realmente, esse recurso ninguém tira de ninguém. Então, gente, hoje eu agradeço a Deus primeiramente e agradeço a meu pai e a minha mãe pela pessoa que sou. São 46 anos de vida. Muito feliz pelos meus 46 anos. Muito, 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 muito agradecida a Deus por tudo. Vivemos tempos difíceis na época da infância, porque meu pai era sozinho para trabalhar, né? Mas passamos. Graças a Deus, não temos do que reclamar, nenhum de nós. O que tivesse para comer, nós comia. Era desse jeito. Desse jeitinho assim. Mas muito feliz. A vida foi boa demais. E então, trabalhei muito em prol de ajudar eles, porque as condições eram poucas e minhas irmãs sabem disso. Eu lutava como podia e como não podia, para poder ter, tanto para mim como para eles. Minha irmã mais velha casou com 22 anos, minha irmã mais nova casou com 20, Solange casou acho que com 22 anos também, se eu não me engane, e eu fiquei ali, na luta, mas meu pai e minha mãe. Aí depois, os trabalhos de roça, eu deixei quando eu comecei a trabalhar no posto telefônico que tinha aqui. Na Rainha, na época, não existia celular, não existia telefone fixo, era só um posto telefônico para atender toda a população de Rainha Isabel. Trabalhei lá por 12 anos. E de lá tirei o meu sustento e ajudei meu pai e meus irmãos também, quando precisava. Era pouco ganho, mas Deus multiplicava, Deus triplicava. Ajudei muito, 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 muito a eles. Meu pai passou 2 anos sem trabalhar por problema de doença e eu ali trabalhando, ganhando aquele pouquinho e colocando o pão de cada dia dentro de casa para não faltar para ninguém.
e não ver minha mãe sofrendo, né? Por não ter o que nos dar. E ele tinha um sitinho de banana, a cada 15 dias, 3 semanas, aquele pouquinho de banana que tirava ajudava na renda, né? E eu ali, vendi uma revista da Avon, que nunca deixei de me mover. E a gente trabalhou na roça muito tempo também com ele, na roça dos outros, plantando batata, o povo arrancando batata, a gente ia lavar para ganhar a diária, apanhando café para poder ganhar a diária. Trabalhamos em tudo, catava feijão de um senhor que tinha um armazém, que ele comprava muito feijão para venda, chamava a gente, eu, Célia, minha irmã e umas amigas da gente, a gente passava o dia todinho lá naquela farra, catando feijão para ganhar o dia. E assim foi a vida, desse jeito. Aí, como eu disse a vocês, depois fui trabalhar lá no posto telefônico e daí trabalhei por 12 anos. Saí de lá quando... Pronto, gente, colocar o óculos que meu olho fica queimando. Aí saí de lá quando eu estava grávida do Vinícius, de 8 meses. Aí não tive mais condições de trabalhar, porque eu fiz uma ultrassom, me senti mal e ele estava, o cordão umbilical dele estava todo laçado, passou por dentro da perninha dele, passou pelas costas, enrolou no pescoço, ele estava super laçado. Aí eu não podia ficar muito tempo sentada, nem muito tempo em pé, e sim mais deitada. Aí foi quando eu saí de lá, do trabalho. Aí fui me dedicar ao repouso para que meu filho nascesse bem saudável. Tá aí hoje com 15 anos. Então é isso. Aí é esse o canal do meu filho, né? De nossa família. Nós mostramos nosso dia a dia, o pouco que temos, o que somos. Não mostramos mais do que o que temos. Fazemos os videozinhos simples. Estamos começando agora, aprendendo, né? Aprendendo. E agradecer a Deus pela saúde que todos nós temos. Depois veio muitas lutas após o meu início de casamento. Não foi fácil, passamos por trancos e barrancos, mas vencemos todos eles. Foram muitas coisas que aconteceram em nossa vida, muitas mesmo, veio muitos altos e muitos baixos, mas vencemos todos eles. Veio o nascimento de Vitinho, 5 dias, Vitinho teve que ser transferido para Recife, voltamos, ficamos em casa uns 3, 4 dias, aí voltamos de novo, porque ele piorou, fiquei 23 dias com ele internado, lá no IMIP, já no IMIP. Isso eu tô reduzindo, porque se for contar tudo é muita coisa, foi 1 ano. O Vitinho nasceu com um problema chamado megacolo congênito, ele passou 1 ano sem fazer cocô. Aí, durante esse ano, eu fiquei praticamente mais no Recife do que em casa, até a cirurgia. A gente fazia uma irrigação lá na gaveta de Vitinho. Sim, gente, foi Vinícius que falou, eu parei um pouco. Aí era um tratamento bem sério, a gente fazia um tratamento nele chamado irrigação, que mesmo com lavagem ele não conseguia fazer cocô. Era um tratamento muito sério, era muito delicado e doloroso para a gente e para ele, muito bebezinho, né? Tinha que fazer lavagem com sonda e soro, mas vencemos. E ele tá aí hoje com 10 anos, saudável, aquele rapazão. Fiquei no Recife eu cheguei no IMIP dia 26, se eu não me engano, de janeiro. 23 e foi 26. E Vitinho foi operado dia 25 de novembro e recebeu alta dia 3 de dezembro. A luta foi grande, mas a vitória foi maior em Cristo, porque sempre tive Ele comigo. Nunca me desesperei, nunca perdi minha fé, nunca perdi minha força, nunca perdi minha esperança que meu filho ia sobreviver e Deus sempre esteve comigo, sempre. Gente, foi uma luta grande, mas valeu a pena lutar pela vida do meu filho. Ele também lutava muito, ele era bem pequenininho, mas a gente via, era pequenininho, mais forte ali,
foram várias furadas, foram vários cortes, foram 2 microcirurgias para fazer biópsia, foi a cirurgia feita pelo reto, tirado o intestino, foi tirado o intestino dele para fora por 3 vezes, 2 vezes para fazer a biópsia e a terceira vez para fazer a cirurgia, para tirar a parte morta do intestino, que era morta, o nervozinho não funcionava, ele sentia vontade de fazer cocô, mas quando chegava naquela parte, aí não passava, porque o nervo não funcionava, ele não fazia isso aqui, ele não tinha elasticidade, era morto. Aí foi cortada a parte de cima, a parte de baixo, e foi juntada as 2 partes sadias do intestino dele para poder o intestino dele funcionar. Então ele passou 10 meses sem fazer cocô. 10 meses sem fazer cocô. Ele veio fazer cocô depois da cirurgia. Então, gente, a luta foi grande, grande, grande mesmo. Por isso que eu digo a vocês, hoje eu estou comemorando meus 46 anos de vitória, de muitas vitórias. Teve muitas coisas na minha vida, eu passei por muitos altos, por muitos baixos na época de solteira. Foram muitas calúnias, foram muitas coisas jogadas em cima de mim, mas mesmo assim nada do mundo veio a me derrubar, porque o meu Deus é forte, a minha fé é maior do que qualquer tipo de coisa, qualquer inveja, qualquer má vontade que tinham. As amizades foram muitas, umas boas, outras ruins, que a gente sabe, né? Tem as boas e tem as ruins. E hoje há aquela coisa, se eu for contar e tirar das minhas amigas que eu tinha, das tantas, são poucas, umas foram saindo e hoje, mesmo distante, a ligação, a relação que era tão forte de amizade, simplesmente, praticamente, ou melhor, delas mesmo não existe. É aquela coisa que se vê uma postagem sua na internet, faz de conta que nem lhe conhece. Então eu faço a mesma coisa. Aí, entre essas, eu ainda tiro, não vou citar nome de nenhuma para não magoar ninguém, mesmo aquelas que se afastaram, que pouco valor nos dá, não vou citar nome, mas hoje, se eu for tirar, as que estão fora, as que foram embora, as que casaram, as que permanecem minhas amigas, são as 3 ou 4, mas o resto, felizmente, é aquela coisa, casaram, formaram suas famílias, mas infelizmente parece que criaram um rei na barriga. Mas é assim mesmo, né? Cada um segue sua vida da maneira que quer. E é isso, gente. Hoje, meu vídeo vai ser esse. Só uma palestra aqui com vocês, um pouco da minha vida, um relatozinho pequeno. Tem muita coisa, eu não vou relatar tudo, porque não adianta, são muitas feridas. E a gente não devemos mexer, né, nas feridas. Só devemos agradecer a Deus pelas conquistas e pelas vitórias. Estou aqui, firme e forte. Tudo que quiseram fazer para me derrubar, não conseguiram. Estou aqui na minha casa, meu marido, meus 2 filhos. Casadinha, não sou casada no papel, não sou casada na igreja, a gente vive junto há quase 17 anos, não tenho inveja de quem casou na igreja, não tenho inveja de quem casou no cartório, lá assinou um papel de maneira alguma, porque meu casamento é abençoado por Deus. Quando eu fui morar com ele, eu pedi as bênçãos do Senhor, para que o Senhor me abençoasse e abençoasse ele, derramasse suas bênçãos sobre nós e que nossa união fosse para sempre. E vai ser, em nome de Jesus, eu estou aqui em frente à minha mesinha do oratório e vai ser para sempre. E por isso que eu digo, não tenho inveja de casamento nenhum, de igreja enfeitada, nem de festa, de maneira alguma. Porque o meu casamento é minha união, é a união, o amor, o compartilhamento entre eu e meu parceiro. Nós somos, assim, unidos em tudo. Não existe briga, não existe discórdia em nada. Foram muitas lutas juntos, muitas. Passamos foi 8 anos de aluguel,
Ali, ó, sofrido, 8 anos sofrido de aluguel. Passamos 5 anos para construir essa casa aqui que a gente mora hoje. 5 anos, eu passei 5 anos sem comprar uma roupa, gente. Olha, gente, não é fácil. Só tinha Vinícius pequeno e depois estava grávida de Vitor. 5 anos para conquistar o que a gente conquistamos. Eu tô gravando aqui. 5 anos para conquistar nossa moradia, para nós fazer nossa casa. A luta foi grande, mas vencemos. Construímos com a ajuda de Deus primeiramente, com a ajuda do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que a união entre nós 5 é enorme. E estamos aqui, em nosso lar. Não é uma mansão, não, mas também não deixa a desejar. Graças a Deus. Ai, gente, é isso. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Agradeço a todos vocês que estão chegando no nosso canal, aos poucos. Graças a Deus. E agradeço a Madu pela divulgação que ela tem feito do canal de Vinícius. E a vocês que estão vindo através do canal dela. Aos que estão vindo por livre e espontânea vontade. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Uma noite maravilhosa, cheia de paz, de amor, de felicidade, com muita saúde. Vinícius não tá aqui comigo agora porque estava brincando de bola. Desceu ali embaixo, tinha uma máquina cavando um poço artesiano ali do rapaz. Aí ele estava lá olhando. Aí disse, mãe, nós não gravamos nada hoje. Eu digo, não, filho, mais nada não. Mãe vai gravar aqui sozinha, conversar com nossos inscritos e relatar um pouquinho de como foi minha vida. Então é isso, gente. Quem gostar, deixa aí seu like, se inscrevam. Vamos crescendo aos poucos, né? E boa noite.